Mais uma vez eu cumprimento a toda a igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus está neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos então, sem perda de tempo, dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Não deixa de ser um estudo. Nossas pregações expositivas, aonde estamos estudando o livro de Lucas. Vamos ao capítulo 14, ou 14, como você achar melhor. Conforme forem encontrando, vão dizendo amém. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 7. Por que não começaremos no versículo de número 1? Porque de 1 ao 6 trata-se do mesmo assunto ao qual nós lemos no capítulo 13. Então, para não ficar nada repetitivo, começaremos a partir do versículo de número 7. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus notou como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa, contou-lhes esta parábola. Quando for convidado por alguém para uma festa de casamento, não se sente no melhor lugar, pois se alguém mais importante que você tiver sido convidado, a pessoa que convidou os dois pode se aproximar de você e dizer: dê o lugar a este homem. Então você será humilhado enquanto toma o lugar de menor importância. Versículo 10. Em vez disso, quando for convidado, vá e se sente no lugar de menor importância, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga a você: passe para um lugar melhor. Então você será honrado na presença de todos os que se sentam à sua volta. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus também disse à pessoa que o convidou: quando você der um almoço ou um jantar, não convide amigos, irmãos, parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles também poderão, por sua vez, convidá-lo, e você será recompensado dessa forma. Em vez disso, quando der uma festa, convide os pobres, os desfigurados, os aleijados e os cegos. Quão abençoado você será pelo fato de eles não terem nada com que retribuir. Sua retribuição virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, uma das pessoas que estava à mesa com Jesus lhe disse: quão abençoado serão os que comerem pão no reino de Deus. Mas ele respondeu: certa vez, um homem ofereceu um banquete e convidou várias pessoas. Quando chegou a hora, enviou o seu escravo para dizer aos convidados: venham, tudo está pronto. Mas eles responderam com uma série de desculpas. O primeiro lhe disse: acabei de comprar um campo, preciso vê-lo. Por favor, aceite minhas desculpas. Outro disse: amém? Amém. Silêncio, por favor. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e vou testá-las. Por favor, desculpe. Ainda outro disse: acabei de me casar, por isso não posso ir. O escravo voltou e relatou tudo ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao escravo: rápido, sai às ruas e becos da cidade e traga os pobres, desfigurados, os cegos, os aleijados. O escravo disse: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar.
O Senhor disse ao escravo: vá pelos caminhos e estradas e pelas fronteiras e persuada as pessoas a entrar, para que a minha casa fique repleta. Eu lhes digo: nenhum dos que foram convidados provará o gosto do meu banquete. Grandes multidões estavam viajando com Jesus. Voltando-se, e lhe disse: se alguém vier a mim e não odiar pai e mãe, filhos, irmãos e irmãs, sim, e até a própria vida, não poderá ser meu discípulo. E quem não carregar a sua estaca de execução, ou seja, a sua cruz, e não me seguir, não poderá ser meu discípulo. Suponham que um de vocês queira construir uma torre. Não se sentará e avaliará o custo para ver se tem capital suficiente para completá-la? Se não o fizer, quando tiver lançado o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem caçoarão de você, dizendo: este é o homem que começou a construir, mas não pôde terminar. Ou, suponham que um rei pretenda declarar guerra contra outro rei. Por acaso ele não se assentará primeiro e considerará que, se com 10.000 homens, terá poder para enfrentar quem vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enquanto o outro estiver longe, ele enviará uma delegação e pedirá um acordo de paz. Portanto, quem não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é excelente, mas se ele se tornar sem sabor, o que pode ser usado para lhe dar sabor? Não serve para nada, nem para adubo. As pessoas o jogarão fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Espírito Santo de Deus, meu amigo, meu ajudador, meu conselheiro, amigo fiel, mesmo na minha infidelidade, mais uma vez eu clamo a Ti nesta noite, que o Senhor tome a minha vida, tome os meus lábios e fale à Tua congregação, à Tua igreja, aquilo que é a Tua vontade. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, nem aquilo que eu acho que a igreja quer ouvir, mas que o Senhor venha falar aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. E que as palavras do Senhor venham cortar em nosso coração e venha, Senhor meu Deus, germinar e se tornar uma árvore, ó Pai, frutífera, que venha render frutos a muitas pessoas sedentas nessa terra. Pai, a Ti seja toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Glorifica o Senhor com suas palmas. Glória a Deus. Capítulo 14, versículo 7 em diante. Do livro de Lucas. Quando eu estava em casa, que eu fiz a leitura, e eu coloquei um nome neste tema, nessa palavra desta noite. Eu até mostrei a minha esposa, aos nossos filhos, o tema ao qual esta mensagem traz a igreja. Eu lembro que a pastora ainda comentou, não é um tema muito pesado? Aí eu ainda brinquei e disse, não foi aleatório. É sequência da palavra que nós já estamos estudando. Então, se é isso que Deus preparou para nós nesta noite, que nós venhamos glorificar a Deus pelo que Ele tem a nos falar. O tema desta mensagem, desta noite, é o homem pecador nas mãos de um Deus irado. O homem pecador nas mãos de um Deus irado. Imagine as maravilhas que Deus pode fazer na vida de um homem arrependido, quando este homem está em suas mãos. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo, capítulo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele dirá ao Senhor,
Tu és meu Deus, a minha fortaleza, nele confiarei. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas e debaixo de tuas asas estarei seguro. A sua verdade, que é a palavra do Senhor, é o meu escudo e a minha proteção. Nele eu confiarei. A palavra do Senhor, no Salmo 91, traz apenas um pouco, bem pequeno, uma parcela, do que Deus pode fazer a uma pessoa arrependida. A uma pessoa com o coração contrito. A uma pessoa que deposita a sua confiança em Deus e espera nele. A uma pessoa que tem Deus como sua proteção, como seu alvo a ser seguido. Porém, a palavra do Senhor diz que o mesmo Deus que nós conhecemos como Deus de amor, Ele também é fogo consumidor. E este fogo consumirá aqueles que não andarem segundo a sua vontade, quando o Senhor se manifestar nas nuvens para buscar a sua igreja. Há um tempo atrás, em uma palavra, eu trouxe um pequeno relato sobre o ciúme de Deus. Deus, Ele ofereceu, vamos dizer assim, a sua salvação aos judeus, todos nós sabemos. Como os judeus não aceitaram a salvação vinda de Deus, chamada Jesus Cristo, esta salvação nos foi ofertada. Nós fomos enxertados na videira, passamos a ser co-herdeiros, não herdeiros, co-herdeiros da promessa de Deus. Seria como se fôssemos filhos adotivos e não filhos de nascimento. Filhos adotivos. Nos tornamos filhos porque o Senhor nos registrou. Porque o filho original, o filho legítimo, que é Israel, o rejeitou na vinda de Cristo Jesus. E a palavra diz que por causa do ciúme de Deus com os judeus, Ele estendeu essa salvação a nós. Porém, chegará um dia em que os judeus reconhecerão que Cristo, que Jesus é o Cristo da salvação. É o enviado por Deus. Este dia, este fato acontecerá quando os judeus ortodoxos, eles verem o anticristo assentado no trono de Salomão, no trono do templo. Então, no momento que isso acontecer, eles entenderão que todas as profecias vindas dos profetas, vindas da Torá, todas as profecias vindas nos evangelhos, ou melhor, no evangelho, escrito por diversos autores diferentes, que tudo isso já se cumpriu e que Jesus não pode ser outro senão o Cristo, o Salvador. E a palavra diz que quando isso acontecer, Deus vai receber Israel novamente. Deus vai estender o perdão a Israel. E imagina, isso é a palavra, não sou eu que estou dizendo. Imaginem a situação. Se pelo fato de Israel, que sempre foi a nação eleita por Deus, para ser a herdeira da promessa de um Salvador, se pelo fato de Israel ter rejeitado Cristo Jesus, Ele estendeu a salvação a outro povo que não era chamado seu povo, imagine o que acontecerá com nós, que somos apenas co-herdeiros, não somos herdeiros diretos da promessa. Nós que somos co-herdeiros, que não somos israelitas, não somos judeus, não somos diretamente filhos de Abraão. Imagina o que acontecerá conosco quando Israel se arrepender e voltar para Cristo. Quando nós, não todos, eu digo nós, aqueles que estão virando as costas para Deus. Aqueles que estão rejeitando
a santa palavra de Deus. Quando isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá sobre este povo, e eles serão lançados fora da presença do Salvador. Este dia é conhecido como o grande dia da ira de Deus. Agora imagine a situação de um homem não arrependido, um homem pecador, que vive na vida de pecado, que não sente mais no coração o toque e o fluir do Espírito Santo, o chamado ao arrependimento. Imaginem vocês o que acontecerá a este homem quando este dia chegar. Meu Deus. Por isso o tema desta noite é o homem pecador nas mãos de um Deus irado. O versículo 7 vai dizer que Jesus, ele estava notando os convidados, observando os convidados da festa de casamento. Melhor, da festa. E ele percebeu como os convidados escolhiam os melhores lugares para se assentar à mesa. Então, no momento que Jesus observou isso, Jesus virou para eles e pensou em si mesmo, no seu próprio coração. Este é um bom momento para o ensino. Jesus aproveitava todas as oportunidades para ensinar o povo. Nós temos diversas oportunidades e perdemos todas, ao invés de aproveitarmos para ensinar a santa palavra de Deus. Muitas vezes a gente acha que só é necessário ensinar se estivermos com o microfone na mão, ou se estivermos por detrás de um púlpito. Se não estivermos numa tribuna, eu não posso falar da palavra de Deus. Se eu não tiver um título para me proteger, para me resguardar, eu não posso falar da palavra de Deus. Se eu tiver pecado, há uma semana atrás, há um mês atrás, há 3 dias atrás ou hoje pela manhã, eu não posso falar da palavra de Deus. Porém, verdade é que a partir do momento em que nós nos arrependemos e clamamos a Deus a misericórdia dele, o perdão dos pecados, ele nos purifica de todo o mal. A partir daí, nos tornamos novas criaturas. Deixamos de ser a velha criatura do passado. Deus, ele não usa títulos. Deus não usa placa. Deus não usa microfones. Deus não usa púlpito. Deus usa pessoas dispostas a servi-lo em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Então, no momento em que ele observa essas pessoas escolhendo os melhores lugares, ele fala: agora é a hora de eu ensinar. E ele então começa a contar uma parábola, uma história. E ele diz a essas pessoas: quando for convidado para alguma festa de casamento, não se sente no melhor lugar. Sabe qual que é o nosso costume natural? Eu cheguei, estou entrando numa festa, no casamento. Eu quero sentar na frente porque eu quero ver melhor a cerimônia. Eu quero sentar na frente porque eu quero ver melhor o vestido da noiva. Eu quero sentar na frente porque eu quero ouvir melhor o que o padre, o que o pastor está falando. Eu quero sentar na frente porque eu não quero ninguém na minha frente mais alto que eu cobrindo a minha visão. Eu quero sentar na frente também porque o lugar na frente é o melhor lugar. E com isso é automático, a gente sempre vai lá para frente. Porém, quem já foi numa cerimônia de casamento sabe, os primeiros lugares sempre são reservados. Como é na igreja, os primeiros lugares são reservados para os padrinhos e para os familiares. Quando é na festa, as cadeiras mais próximas, as mesas mais próximas da mesa onde os noivos estarão sentados, sempre são para os convidados de maior importância. Aquela pessoa que ela tem uma menor importância, ela fica lá no fundo.
bem afastado da noiva e do noivo. Muitas vezes, quando a gente senta no fundo da festa, a gente se sente mal, a gente se sente triste. Poxa, eu já fiz tanto por fulano, já ajudei tanto com fulano, e ele separou para mim essa mesa tão longe. Ele me colocou aqui no último banco, sendo que a gente deveria se alegrar por estar na festa. A gente deveria se alegrar por ter o nosso nome na lista de convidados. A gente deve se alegrar por ter o nosso nome escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Mas dentro das igrejas de hoje isso não está sendo suficiente. Ter o nome escrito no livro da vida não é mais suficiente. Eu quero ir para o céu, mas eu quero ter uma mansão enorme, toda brilhante, cheia de joias preciosas, para eu poder esfregar na cara daquele irmão que está com a casinha de madeira e que não fazia nada aqui na terra. Eu quero morar num palácio, para quando o meu irmão chegar lá no céu do meu lado e ele vir me cumprimentar, eu poder falar com ele: está vendo? Você me julgou, você me criticou, você poderia estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Só que a pessoa esquece de um detalhe: no céu não existe pecado. Por mais que a recompensa de uns, o galardão de uns será maior do que o galardão de outros, não haverá inveja. Todos estarão felizes e contentes por estarem diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, Jesus. Hoje, a gente não se contenta em estar nos lugares de menor importância. A gente entra dentro da igreja, começa a congregar, fica lá um ano, nada acontece. Fica 2 anos, vê pessoas entrando. E essas pessoas que estão entrando estão recebendo cargos, estão sendo consagradas, estão sendo enviadas para a missão, estão tendo oportunidade para pregar, para louvar. Aí passa 2, passa 3, passa 5, passa 10 anos. Aí eu olho e falo: não cansei. Eu não estou sendo reconhecido, não estou sendo valorizado. Ali não é lugar para mim. Deus me chamou para fazer a obra e estão barrando a minha obra. Então eu vou para outro ministério. Se desliga e vai para outro ministério. Chega lá, o inimigo já conhece a fraqueza dele. Ah, foi assim que você desistiu? Então tá bom, já sei aonde eu vou te pegar. Aí toda a situação se repete. Mais uma vez ele se desliga e vai para outra obra. Melhor, para outra congregação. Isso vai virando um círculo vicioso. E 2 situações ocorrem. Ou ele se esfria totalmente e fala: não quero saber mais de igreja e de crente. Ou ele continua dentro da igreja sem saber que já está no mundo. Por quê? Porque ao invés dele se apegar em Cristo Jesus, que pode nos salvar, ele se apegou no homem e no que o homem pode oferecer. E a palavra vem dizer justamente isso. Guarde esse pedaço na cabeça que eu vou voltar nele. Da pessoa que vai trocando de ministério porque não está tendo oportunidades. E a palavra vai dizer justamente isso. Quando entrar numa festa de casamento, não vá lá para frente não escolha o melhor lugar não. Se você acha, mesmo se você acha no teu coração: não, eu sou muito amigo da noiva, eu sou muito amigo do noivo, conheço desde criancinha, a gente cresceu junto, a gente brincava junto, conheço toda a intimidade, toda a família. Mesmo que esse seja o sentimento do teu coração, busque o lugar de menor importância. Porque melhor é você ser chamado para frente
do que você ser retirado da frente. É a mesma coisa. A pessoa entra na igreja. Vou visitar uma igreja. Sou pastor. Aí eu chego na igreja para visitar, já vou logo dando carteirada no porteiro. Pastor da igreja tal. Ô pastor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Pode ficar à vontade. Mas chegou ninguém ainda? Não. Não, os pastores vão chegar daqui a pouco, só chegou um pouco adiantado. Mas pode ficar à vontade. Aí eu vou, sento lá na cadeira mais alta do altar. Eu sou pastor, aqui é meu lugar. Só que nem toda igreja tem os mesmos usos e os mesmos costumes. Aí pode ser que eu, na minha exaltação, achando que sou o bambambam, gostosão da balachita, eu sentado lá no altar, chegue o pastor, o presidente do ministério, e a igreja seja uma onde só tem cadeiras lá na frente, mas que ninguém se assenta nelas. Só em casos eventuais. Aí o pastor do ministério chega e me vê sentado. E pergunta ao porteiro, quem é aquele? É o pastor X, da igreja Y. Mas por que ele está lá em cima? Eu falei para ele para ficar à vontade, ele saiu correndo e já foi direto para lá. Falou nada não? Não. Ok. O pastor espera, tudo tranquilo. Aí na hora que a igreja está cheia, o pastor vira para mim e fala assim: Pastor X, gostaria de convidar o senhor a se retirar do altar. Senta por gentileza lá embaixo, que aqui a gente não tem o costume de ficar sentado no altar do ministério. Seria bonito para mim ouvir isso? Tinha necessidade de ouvir isso? Não. O pastor, olhando na visão terrena, visão humana, o pastor tinha necessidade de fazer isso comigo? Não. Visão terrena, humana, não. Porém, esta parábola é para espelhar e para nos fazer entender não o mundo humano, o mundo físico, mas o mundo espiritual. Tem muitas pessoas que chegam diante do Senhor, ou diante de servos do Senhor, se achando melhor e mais importante do que o outro. Chega como convidado para uma festividade. Se a foto dele estiver no cartaz, ele vai rindo até no canto. Se não tiver, nem aparece. Se aparecer e não receber a oportunidade, nunca mais volta. Ainda sai falando mal. Isso quando não sai no meio do culto. Porque as oportunidades passaram, começou a palavra. Não, se eu tive oportunidade até agora, não vou ter mais não. Levanta e pega para quem te quer. Outros, porque tem dons, porque se sentem usados por Deus, que nem sempre quando eu me sinto quer dizer que eu sou. Porque se sentem usados por Deus, acham que podem fazer tudo do seu jeito. Mas aí, quando está fazendo da maneira dele, aquele que está na direção do Espírito Santo consegue observar e ver o oculto. E ele é tocado pelo Espírito Santo. Não dá, não faça, não deixa tocar, porque é santo. E aí se sente mal, se sente desprezado, se sente excluído. Por quê? Porque achava que era melhor do que o outro. No mundo espiritual, muitos chegarão diante do Senhor, Apocalipse, e dirão: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome profetizei, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro, em teu nome eu virei até
Em teu nome eu levitei. E o povo ficou admirado. Mas de que adianta eu fazer maravilhas, servir como canal das bênçãos de Deus para alguém, se eu nunca conseguir ser canal de Deus para a minha própria vida? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? O que estamos nós fazendo no mundo que não estamos realizando as vontades de Deus? Sabe o que a palavra diz a essas pessoas? Que não fazem a vontade de Deus da maneira que devem ser feitas. Sabe de que a palavra chama essas pessoas? Loucos. A palavra vai dizer: louco. O que você dirá se nesta noite for pedida a tua alma? Tem muita pessoa que está dentro da festa, está dentro da igreja, mas que não é igreja, que não é espaço de Deus, que não é templo de Deus. Existem muitos que dizem Senhor, Senhor, mas que estão caminhando para o inferno. Existem muitos que estão brincando com a palavra de Deus, pensando que são sábios demais, mas se esquecem de um único detalhe: Deus é onipotente, onipresente e onisciente. As crianças sabem o que quer dizer isso? Onipresente. Gostei de ouvir que você fala que você não é criança, agora você reconheceu que você é. Glória a Deus. Onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu consigo ir para todos os lugares, mas não ao mesmo tempo. Se eu estou aqui, eu for descer para minha casa, eu tenho que sair daqui. Só se for morto, né? Picar eu em vários pedaços, vai um pedacinho para cada lugar. Vivo, não tem jeito. Então o homem não é onipresente. Onisciente quer dizer, tem toda a ciência, conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Está ouvindo, crianças? Sabe o que quer dizer isso? Deus conhece você no momento que você está sozinho. Mesmo que mamãe e papai não estejam te vendo, Deus está te vendo. Não importa aonde estejam todas as pessoas que te conhecem, Deus está te vendo. E Deus não faz diferença entre adulto, adolescente e criança. Para Ele é tudo igual. Deus só diferencia uma coisa: a pessoa que conhece o pecado e a pessoa que é inocente. Aquele que ainda não sabe o que é certo e o que é errado. Isso é a única diferença que Deus faz. Enquanto a criança não sabe diferenciar a mão direita da mão esquerda, o certo do errado, Deus tem aquela criança como inocente. A partir do momento que aprendeu a diferenciar, ela é culpada como qualquer adulto dos seus pecados. Então não é porque eu sou criança que eu vou virar para assim, eu não encaixo dentro dessa passagem. Isso aí é para o meu papai, para minha mamãe, isso é para a vovó, para o vovô, isso é para os outros irmãos que estão na igreja. Não, isso é para todos. Sirvam a Deus em sinceridade e verdade. Senão vão para o inferno. Não tem meio termo. Ah, não vou servir de verdade e vou para outro lugar até eu ficar bem, para eu voltar de novo, reencarnar para ter uma nova vida. Não existe. Céu ou inferno. Porta estreita, porta larga. Caminho estreito, caminho largo.
Por que Jesus chama o caminho da salvação de caminho estreito e o caminho da perdição do inferno de caminho largo? E quando se fala estreito, é muito estreito. Não é estreito como se fosse a rua do Mandela, não. Vamos colocar um estreito mesmo, que mal você passa de lado. Uma casa, imagina uma casa construída do lado da outra com um bequinho no meio. Um espaço entre elas que cabe mal o seu corpo. Onde você tem que passar arranhando a barriga, no tijolo, todo chapiscado. Ralando as costas do outro lado. Para você sair do outro lado, você sai todo ferido, todo machucado. De vez em quando você dá uma agarrada no meio, você fica ali travado, você não sabe se você volta, você não sabe se você continua insistindo para ir para frente. Isso seria o caminho estreito. Ou seja, se eu estou entrando ali nesse espacinho e eu estou carregando uma bolsa, eu vou conseguir passar nele com a bolsa? Não, eu tenho que deixar a bolsa para trás. Eu estou andando nesse espacinho e eu estou com um tablet. O espacinho às vezes é menor que o tablet, que eu estou passando barriga murcha. Eu vou conseguir passar com o tablet? Vou de lá. É brincadeira, só para descontrair. Posso passar. Mas para eu passar com o tablet, corre o risco de eu não conseguir passar. Talvez o tablet ele não passe assim, se ele for assim, ele vai. Mas para eu segurar ele assim, talvez o meu corpo, o jeito que vai ficar o meu braço aqui, não permita o meu corpo passar. Então, passar no caminho estreito quer dizer, eu tenho que largar tudo que está na minha mão. Eu tenho que me esvaziar de tudo. Eu estou com a roupa, eu estou com um casaco de pele dessa grossura, ele vai passar? Não. Às vezes é necessário passar mal com a roupa de baixo. E acontece que quanto mais você tira, mais você se machuca. Mas você chega do outro lado e chega feliz, porque você sabe que do outro lado vai ter festa. Porque Jesus está esperando do outro lado. Glória a Deus. O caminho largo é aquele que você passa até com um caminhão de bitrem, uma carretona. Você passa à vontade, de qualquer jeito. Eu não preciso largar nada. Eu estou com a carretona, eu posso encher ela de coisa. Colocar tudo ali, ó. Posso carregar uma casa, igual nos Estados Unidos, eles carregam a casa em cima de caminhão. Posso levar a casa, posso levar o que eu quiser em cima do caminhão. Só que o dia que acabar a gasolina do caminhão, eu estou perdido. Porque eu não tenho mais nada. Porque aquela carreta, aquele caminhão não vai levar a lugar nenhum, a não ser em lugares aqui mesmo da terra. Não me leva para o espiritual. Não me leva para Jesus. E o final do caminho, se a gasolina não acabar e eu conseguir continuar caminhando, o final do caminho é um precipício. Você olha aquela imagem assim no horizonte, bonita, linda, e até acelera o caminhão para chegar mais rápido. Quando chega lá embaixo, agora pronto, afundou, caiu. E o que tem lá embaixo? Diabo. O inferno, o lago de fogo. Não tem nada que é agradável. E uma vez que o homem chega no inferno, não tem volta. A palavra vai dizer isso, do rico e Lázaro. O rico no inferno clamando para Lázaro: tenha misericórdia, corre lá e avisa para a minha família para não vir parar onde eu parei, porque eu tentei sair daqui e não consegui. Eu tentei falar com eles, eles não estão deixando, eles não permitem. Não existe terceira via, não existe três caminhos: céu ou inferno. E Jesus estava dizendo isso quando ele falou sobre essa festa de casamento. Quando Jesus fala de festa de casamento, ele está falando da festa que vai ter no céu, quando a igreja, que também é chamada de noiva, subir para encontrar com a noiva, Jesus Cristo.
Para chegar no céu, eu não chego pensando que eu sou melhor do que a pastora, pensando que eu sou melhor do que nosso irmão Marinaldo, pensando que eu sou melhor do que Valdir, pensando que eu sou melhor do que Laila, ou qualquer um outro de vocês. Para eu chegar no céu, eu tenho que me colocar como o último da fila, começar a servir todo mundo. Isso é que um pastor faz. Ele leva todo mundo, ele vai guiando as ovelhas. Depois que as ovelhas estão salvas, aí sim ele pensa em se salvar. O bom pastor, ele dá a própria vida pela ovelha. Então ele morre pela ovelha, para que a ovelha não se perca. Aí mais uma vez, talvez você pode estar pensando, isso é papel do pastor. Sabe o que a Bíblia fala sobre pastor? Jesus é o bom pastor. Ele é o único que tem a capacidade de dar a vida pela ovelha. Nós somos todos ovelhas. Então não tem que me colocar, eu sou pastor, então eu tenho que morrer por todos vocês e que não sei o quê. Não. Não porque eu sou pastor, eu tenho que pensar, eu sou ovelha, assim como você também é ovelha. E se eu acho que eu tenho o direito de entrar, você também tem. Se eu acho que eu tenho o direito de me salvar, mesmo sendo pecador, errando tanto como eu erro, por que eu acho em meu coração que você não tem direito? Isso é escolher os lugares de menor importância. É antes de eu pensar, eu tenho o direito de entrar no céu, é eu parar e olhar, Senhor, eu pequei. Desde que fui concebido em pecado, como Davi orou. Eu herdei o pecado de Adão e Eva. Mas o Senhor me deu a escolha de não pecar, de não seguir por esse caminho. E eu preferi escolher o caminho do pecado. Diariamente eu ouço o Senhor falando comigo, não faça, mas eu temo e faço. Eu ignoro a sua voz e faço aquilo que o meu coração está pedindo. Então, pelo fato de eu ouvir mais a mim mesmo do que ouvir ao Senhor, eu não sou digno do teu reino. Eu sei que a salvação ela vem pela misericórdia. É pela graça, não é porque eu mereço. Então, se eu fui alcançado por esta graça, Senhor, eu te agradeço e eu te clamo que esta graça também venha alcançar o meu irmão. É assim que devemos orar ao Senhor. Fazendo assim, eu estou me colocando num lugar de menor importância na festa de casamento. E se a salvação estiver reservada a mim, o Senhor, no momento certo, quando o dono da festa chegar a aparecer, ele vai falar para mim: venha e se assente aqui na frente. Tem uma frase que as pessoas costumam dizer muito por aí: aquele que é humilhado será exaltado. Em outras palavras, os humilhados serão exaltados. Porém, o que a palavra vai dizer não é os humilhados serão exaltados. Não é aquele que é humilhado será exaltado. A palavra diz: aquele que se humilha, Deus exalta. Mas aquele que se exalta, Deus humilha. Mas o senhor falou a mesma coisa? Não. Há uma grande diferença entre eu ser humilhado por alguém ou eu me humilhar. A pessoa pode vir me humilhando, falando absurdos a meu respeito. Se eu me coloco na defensiva e começo a atacar aquela pessoa, eu não me humilhei diante dela. Eu já estou me defendendo. E quem se acha forte o suficiente para se defender, precisa de alguém para ajudá-lo? Alguém acha que precisa? Se
Se eu for atacado por alguém e eu sozinho correndo para encarar essa pessoa, vem, eu estou mostrando que eu preciso de ajuda? Não. Eu não estou me humilhando, eu estou mostrando que eu sou forte, que eu dou conta. Então tem mais é que estrepar mesmo, é quebrar a cara. Apanhar igual cachorrinho indefeso. Aprender que eu sozinho não tenho força nenhuma em mim. A minha força vem do Senhor. Então, se eu fui atacado, o meu papel de cristão é me humilhar, para que Deus me defenda e Ele me exalte. Agora, se eu decidir me exaltar achando que eu sou melhor, Deus vai permitir qualquer um me atacar. Deus vai permitir as consequências me alcançarem de qualquer maneira. Porque eu não me coloquei na dependência dele. Eu não mostrei que eu preciso dele e que eu não sou nada sem ele. Eu mostrei que eu consigo fazer tudo sem ele. Ah, mas tem situação que não dá para se humilhar, não, que passa de todos os limites. Vamos fazer uma listinha então. Alguma vez na vida você já foi chicoteado até o seu corpo rasgar inteiro e aparecer os seus ossos? Quem aqui já passou por essa situação? Ninguém? Sério isso? É brincadeira, não? Ninguém foi chicoteado até o osso aparecer? A pele abrir-se para um lado para o outro, coisa tão simples. Não? Pois é. Alguém já foi pregado numa cruz? As mãos e os pés? Ficou pendurado lá por horas? Sofrendo asfixia, perdendo ar, porque o peso do corpo começa a espremer os pulmões e a pessoa não consegue respirar? Quem aqui já passou? Pelo menos isso, alguém já passou, né? Não? Também não? Alguém aqui já chegou dentro de uma igreja e começou a orar, expulsando um demônio, e outra pessoa chegou perto dele e falou assim: você está endemoniado, você está expulsando o demônio, era o nome do Beelzebul. Alguém aqui disse aqui já é mais tranquilo, alguém já passou por isso, né? Já? Temos um. Mais alguém? Pois é, mas só uma coisinha só não invalida toda a situação. Alguém aqui já preparou discípulos? Já preparou alguém? E uma dessas pessoas que você preparou te entregou para ser morto? Não estou falando de traição, já falou mal de você, deixou de ser amigo. Estou falando de te entregar você para ser morto, de te vender, de chegar perto de alguém que está te perseguindo. Você quer pegar ele? Tá bom, me paga X que eu vou lá e vou entregar na tua mão. Alguém que já passou por isso? Não, né? Agora vamos voltar então no assunto da pastora Vanessa. Expulsando o demônio, você chamar de demoniado, para estar expulsando em nome de Beelzebul. Passou por isso. Se você soubesse que isso ia acontecer, você tinha ido expulsar? Não. A diferença: Jesus sabia tudo o que ia acontecer e mesmo assim ele foi. Jesus sabia que no momento que ele estivesse expulsando demônio, chamariam ele de demoniado. Jesus sabia que ele serviria Judas na mesa, trataria Judas como amigo e que Judas o trairia ou venderia. Jesus sabia que ele ia ser crucificado, que ele ia perder as forças para respirar, que ele ia sofrer asfixia, não ia morrer disso. Mas ele sabia. Corrijo, né? Jesus morreu de asfixia.
Ele não morreu com os ossos quebrados, nenhum osso do corpo dele foi quebrado. Porque era costume na época, quando eles crucificavam a pessoa e a pessoa estava demorando mais a morrer, chegava e quebrava os ossos do joelho da pessoa, para o peso aumentar e a pessoa morrer mais rápido. Porque quanto maior o peso, maior a pressão no pulmão. Imagine você morrendo afogado sem estar dentro de água. Alguém que já passou por um afogamento? Nem isso. Não tem coisa pior. Não tem coisa pior. Pelo menos não que eu tenha vivido. É algo horrível. É a mesma sensação. A pessoa sendo asfixiada com o pulmão sendo espremido. É a mesma sensação de um afogamento. A pessoa não consegue respirar. Jesus sabia que isso ia acontecer. Antes dele ir para a cruz, ele sabia que ele ia ser chicoteado, açoitado, tanto que a carne dele ia abrir. Aconteceu com Jesus. O chicote rasgou a carne dele inteira, ao ponto dos ossos aparecerem. Ele sabia, e mesmo assim, ele fez, ele seguiu o caminho. Sabe qual que é o nome disso? Se colocar no lugar de menor importância. Jesus nunca deixou de ser Deus. Nunca deixou de ser Senhor dos senhores. Mas ele veio à terra como homem. Sofreu como todo homem sofre. E muito mais ainda. Passou por situações que ele não tinha necessidade nenhuma de passar. Foi para a cruz, que era um lugar onde não era o lugar dele. Porque a cruz era lugar para pessoas amaldiçoadas. Ele se fez maldito por mim e por você. Foi comparado a um ladrão por mim e por você. Foi chamado de endemoniado. Foi traído, cuspido, zombado, chicoteado. Até morrer. Ao terceiro dia ressuscitou e apresentou cada um de nós diante do Pai. Ele está aqui. Paguei o preço que era para ele ter pagado. Então, quando você parar e pensar na tua cabeça, tem situação que passa do limite que eu não posso, não devo me humilhar? Lembre o que Jesus passou e pergunta se ele precisava daquilo. Imagina se Jesus pensasse como eu e você. Não, isso aqui eu não vou passar não. Isso aqui passa do limite, é absurdo demais. Esse povo não merece isso tudo não. E realmente não merecemos. Mas é por isso que a palavra é chamada de favor não merecido. Agora, diante de tudo o que Jesus sofreu, a gente insiste em se colocar em uma posição de importância. A gente insiste em pensar que somos alguém e que merecemos a atenção de Deus. Então Jesus, ele ensina isso. E depois ele vira para a pessoa que o convidou e fala: quando você der um jantar, não convide amigos, não convide irmãos, não convide parentes, não convide vizinhos ricos. Por quê? Quando a gente faz um almoço, você chama seus parentes, o que acontece? O que normalmente, nem sempre acontece, mas o que normalmente acontece? O parente vai em sua casa, almoça e sai de lá o quê? Combinado de almoçar um dia na casa dele. Tá bom, eu vim aqui, agora vamos marcar um dia para você ir lá na minha casa. Ele faz o almoço, você vai no almoço. O que acontece no final? Vocês ficam quites. Pronto. Você fez o almoço, ele fez o almoço, ninguém está devendo ninguém, está todo mundo 0 a 0, oi? Está tudo pago, exatamente. Por isso que Jesus fala isso. E a palavra aqui, ele não está saindo da mesma conversa. Ele continua nessa conversa, do lugar de menor importância. Ele vira e fala o quê?
não convide essas pessoas, porque eles podem fazer também da mesma maneira e você já receberá a sua recompensa. Então convide quem não pode te pagar, quem não pode te dar um almoço. Quando você for fazer o almoço, for fazer a festa, não chama quem pode fazer uma festa também te convidar, não. Chame aquela pessoa que não tem condição de fazer festa nenhuma. Porque além de você agradar ela, porque ela não tem condição de fazer festa para ela, que você está fazendo, você ainda vai receber a recompensa de Deus, porque você não recebeu nada nessa terra. O maior mal do ser humano é esse. Ajudei fulano, fulano não fez nada por mim. Fulano foi ingrato. Fiz tanto por fulano e fulano não reconhece o que eu fiz, esperando o reconhecimento do homem. Agradeça por você não ter o reconhecimento dele. Porque enquanto o homem não te reconhece, Deus está te reconhecendo. Agora, a partir do momento que o homem reconhecer, estender a mão, te agradecer e falar, toma, vou fazer por você também, você já está recebendo o seu galardão aqui na terra. Ele então vira e fala para esse homem, convide pobres, desfigurados, aleijados, cegos, e você será abençoado pelo fato deles não terem nada com que retribuir. Sua retribuição virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, uma das pessoas que estavam à mesa com Jesus lhe disse, quão felizes serão os que comerem pão no reino de Deus. Aí a pessoa já tenta se colocar como alguém, nossa, entendi tudo que o senhor falou. Já reparou que de vez em quando acontece isso? Você está ali no culto, abençoado, vem uma palavra, que aquela palavra vem cortando, que te coloca você para procurar um buraco para enfiar na cabeça. Porque tanto que a palavra confrontou. Aí uma pessoa do teu lado vira para você e fala, nossa, entendi, você entendeu? É na hora que você pensa, pô, eu entendi, eu estou morrendo de vergonha até agora. Clamei perdão a Deus, ficou 50 vezes, mas ainda estou com vergonha. E a pessoa que fala que entendeu, vira e fala o quê? Nossa, então isso vai ser assim, isso vai ser assado. Eu sou uma dessas pessoas porque eu... Entendeu? Foi nada. Se tivesse entendido de verdade, tinha sido tocado pelo Espírito Santo e tinha se arrependido. Não continuaria se exaltando, se dizendo melhor que o outro. Aí um se levanta diante de Jesus, como se já tivesse entendido tudo, fala, ó Jesus, essas palavras eu entendi. E Jesus na verdade está acertando todo mundo, ó, lenhando todo mundo, corrigindo todo mundo. E essa pessoa pega como se Jesus estivesse aplaudindo ele. Nossa, então a pessoa que comer pão no teu reino será muito feliz. Já que o senhor está falando que o senhor vai chamar aquela pessoa lá para frente, para sentar na primeira cadeira, eu quero estar lá então. Aí Jesus olha para ele e fala o quê? Certa vez um homem ofereceu um banquete para várias pessoas. Quando chegou a hora, enviou o escravo para dizer aos convidados, venham, tudo está pronto. Mais uma vez Jesus vai para o mundo espiritual, mas só entende o que é espiritual quem vive o espiritual. Jesus vai lá para o mundo espiritual. Meu pai preparou uma festa. O dia que a festa ficou tudo ajeitado, tudo pronto, ele mandou o escravo dele, Jesus, o filho. Ele mandou o escravo dele vir chamar todo mundo, convidar as pessoas. Ó, você é convidado, Israel, herdeiro da promessa. Você é convidado. Vamos. As pessoas que eram convidadas, que tinham a herança da salvação, deram um jeito de inventar desculpa. Eu estou muito garrado, eu estou trabalhando demais, que eu falo sempre aqui. A pessoa pede algo para Deus, mas não está pronto para receber. Quando recebe aquilo, se torna desculpa para não buscar a Deus. Eu estou trabalhando demais, não vai dar para ir não. Meu casamento, acabei de casar, eu estou vivendo ainda a lua de mel. Tem 2 anos já que está casado.
Eu tenho que dar atenção para meu marido, para minha esposa. Ah, acabou de morrer um parente. Eu tenho que ir lá visitar. Às vezes nunca falou um oi com o parente. Às vezes era o primeiro a desejar a morte do parente. Mas pelo fato de ter morrido, não, agora eu tenho desculpa para não ir para a igreja. Cria 1001 desculpas. Assim como Israel criou. Os judeus criaram. Mas não quiseram aceitar que Jesus era o cumprimento das promessas. Das profecias. E não aceitaram o convite para ir para a festa. Aí Jesus continua dizendo: então o dono da festa manda o mesmo escravo ir procurar onde? Nos becos. Aqui, ó, nos becos, nas estradas, nas fronteiras, nas ruas, e para trazer todos os pobres, os desfigurados, os cegos e os aleijados. Então Jesus pegou a salvação que era exclusiva dos judeus e estendeu aos gentios, aos não-judeus, nós, que éramos vistos pelos próprios judeus como aleijados, desfigurados, não merecedores, indignos, cegos. A exemplo da última palavra foi que não, foi na outra igreja. Foi na outra igreja, da mulher samaritana. A exemplo da maneira como eles tratavam os samaritanos. Então, os gentios eram vistos dessa maneira. Jesus foi aos gentios e começou a levar a salvação àqueles que não eram herdeiros dela. Porém, Jesus volta ao Pai e fala assim: ó, convidei todos, estão todos na festa, mas ainda tem lugar. Ainda tem lugar. Só que Deus, Ele traz uma resposta pesada. No momento que Jesus vira e fala, ainda tem lugar, o dono da festa diz ao escravo: vá pelos caminhos e estradas e pelas fronteiras e persuada as pessoas a entrar para que a minha festa fique repleta. Convença as pessoas a entrar. Oi? Obreiros? Obrigue-os. Pois é, na versão dela está escrito obrigue-os a entrar. Tá. Na minha está escrito persuada, convença. Convença-os a entrar para que a festa esteja cheia. O que Jesus está dizendo aqui? Quem não é herdeiro foi convidado no momento que os herdeiros recusaram a festa. Foi convidado. Aqueles que quiseram vir, vieram, mas ainda sobrou espaço. Mas aqueles que são herdeiros, o espaço deles continua. O espaço deles ainda está lá. Então volte e os convença a entrar. Volte e os obrigue a entrar. Volte e os traga de volta. Ou seja, mostre para eles que tudo já se cumpriu. No momento que eles enxergarem isso, eles vão entender que eles não podem ficar de fora. Entendendo que tudo já se cumpriu, automaticamente é questão de lógica. Automaticamente os judeus ortodoxos que não creem que Jesus é o Salvador, quando eles veem que todas as profecias já se cumpriram, eles vão perceber que, então, se a profecia lá na frente já cumpriu, então quer dizer que Jesus já veio. O Salvador já veio. E só tem um Salvador que está sendo anunciado. Tem sido anunciado desde então. Quem? Jesus. Então eles automaticamente se sentirão obrigados, se sentirão convencidos, persuadidos a entrar na festa.
E eles entrando na festa, o que acontecerá com aquelas pessoas que escolheram os melhores lugares e que não eram herdeiros? O que acontecerá se eu estiver aqui no meio, na rua, não estiver lá dentro da festa, estiver na rua, mas estiver me sentindo convidado especial, exclusivo, ou tiver entrado na festa pela janela, pulado os portões, não tiver sido recebido, como diz em João 10, aquele que entra pela porta das ovelhas, este sim encontrará pastagem. Mas qualquer outro é salteador, é ladrão. Então, mesmo se eu me encontro dentro da festa, mas eu fui achando que eu era o bambambam, e eu não fui convidado e nem fui recebido por ninguém, o dono da festa chegará e falar assim: epa, os herdeiros estão vindo, os judeus estão chegando, o lugar deles é exclusivo, não pode faltar. Só que aqui tem pessoas no meio que não foram convidadas, ou foram convidados, mas rejeitaram o convite. E agora, quando viram que a festa estava maravilhosa, decidiram pular os portões, decidiram entrar de penetra, decidiram entrar escondido porque acharam que tinham o direito de estarem aqui. Mas o que eu vou dizer a esses? Nenhum daqueles que foram convidados provará do banquete. Nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Ele não está falando de quem não foi, está falando de quem foi convidado e rejeitou. Quem recebeu o chamado de Deus e rejeitou a Cristo, não provará o banquete de Deus. Não entrará no gozo celestial. Não estará nas bodas do Cordeiro. Não gozará das coisas maravilhosas que Deus tem para nós por toda a eternidade. E se não gozar dessas coisas, acontecerá o quê? Afastai de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estive nu, não me vestistes. Estive na prisão e não me visitastes. Aí perguntaram para Deus: quando que nós não fizemos isso? E ele responderá: quando deixaram de fazer a um dos meus pequeninos, a mim vocês deixaram. Mas ao mesmo momento ele virará para o outro lado, olhará os escolhidos e falará: vinde, benditos de meu Pai, porque eu tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive frio e me vestiste. Preso na prisão e me visitaste. E eles perguntaram: Senhor, quando fizemos isso? E ele dirá: quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Então, se é necessário servir ao pequenino, ao menor, para entrar no gozo de Deus, como que a gente vai fazer isso se achando o melhor de todos? Porque normalmente quando a gente se acha melhor, a gente nem quer estar perto de quem é pequeno demais. A gente quer estar só no meio de quem a gente acha que está no mesmo nível da gente. Ah não, agora eu não me sinto mais com o pastor Vanessa. Não, pastor Vanessa é muito simples. Agora eu quero me sentar com o pastor do... Né? Para mim só serve se tiver status, se tiver fama, se tiver nome. Quer um exemplo? Fora da igreja? Influência digital. Influência digital. Enquanto está ali lutando para conseguir os primeiros seguidores e começar a ganhar dinheiro, nossa! Beija até mendigo na rua. Abraça até alguém com fedorzão de cachaça. E fala que ama. Quando começa a ganhar seguidores, acabou. Esse povo não serve para eles não.
só serve para seguir meus vídeos, né? Que são quem mais dá dinheiro. Porque para quem não sabe, pobre dá dinheiro para rico. Só serve para isso. Mas para andar junto, só anda quem influencia como eu. Se for pessoa que influencia, eu ando junto. Se não for pessoa que influencia, para mim não serve. É isso que acontece. Quando a gente começa a se achar importante, a gente começa a desprezar quem é pequeno. E a palavra vai dizer que quem despreza quem é pequeno não entra no reino de Deus. O que vocês acham? Que acontecerá? Só para encerrar, o tempo acabou. O que vocês acham que acontecerá quando alguém for parar no inferno? Eu falei que o tempo acabou, mas tem mais 1 minuto. Só dá tempo de responder. Sofrer. E o diabo? Gostar do sofrimento da pessoa. O diabo vai gostar do sofrimento da pessoa. Alguém consegue imaginar como é que é o inferno? Como é que eu estou dizendo? Tipo assim, se o inferno o diabo vai estar lá num trono bonito, tal, chique, todo preto ou vermelho, né? Tal, sentado lá com o garfinho na mão e... É assim que vocês imaginam? Quem fizer maldade vai parar no inferno, o diabo vai estar lá como um rei do inferno, só com o garfinho, metendo garfinho nos outros e jogando você no fogo. É isso? A gente normalmente imagina isso quando a gente é menos conhecedor, né? Segundo a palavra, não existe nada de bom no inferno, nem para o diabo. Porque seria bom demais. Eu estou aqui, eu sou rei, independente. Se eu não estou no céu, eu sou rei. Nada acontece comigo. É só eu que faço maldade com os outros, mas eu estou aqui tranquilo, sentado no meu trono, sendo servido. Né? Não pode falar de Satanás. É porque satanista tem religião. Diabo não existe religião diabista não. É a mesma coisa, mas eu tenho medo do diabo não. Do diabo a gente tem Cristo para nos defender. O homem, a gente tem Deus do mesmo jeito. O pastor está comentando isso, gente, porque agora é proibido por lei você falar de Satanás dentro de igreja. Você não pode nem expulsar demônio dentro de igreja. Por lei é proibido. Porque isso é chamado de intolerância religiosa, porque satanismo também é uma religião. Então você não pode expulsar demônio. Se o diabo estiver quebrando a igreja toda, deixa o diabo quebrar, porque senão você vai ser intolerante, viu? Se o diabo estiver acabando com o seu casamento, deixa ele acabar, porque senão você vai ser intolerante. Se o diabo estiver infernizando e jogando você na droga, deixa ele jogar você na droga. Mergulha na droga até o final, se mata. Mas não expulsa o diabo, porque isso é intolerância. Viu? Quem quer isso para a vida? A glória é Jesus que ninguém quer. Pois é, então, como bons crentes em Cristo Jesus, vamos continuar expulsando da congregação, expulsando das nossas vidas, e expulsando da vida desses que estão criando leis endemoniadas. Em nome de Jesus. Então, não existe isso. Não existe isso. Não vai ter nada bom nem para o diabo. Por quê? No inferno, o diabo ainda tem o seu momento de prazer. Ainda. Só que a palavra vai dizer que o inferno será lançado dentro do lago de fogo. Ou seja, o inferno não é o fim. O fim é o lago de fogo. O diabo ainda está lá preso no inferno, então ele ainda está tranquilo. Quando o homem desce, morre no pecado, ele vai para o inferno. Ele ainda fica já sofrendo, mas ainda não está sofrendo tanto que ele vai sofrer. Vai sofrer muito mais. Que a parábola fala sobre o rico e Lázaro é isso. O rico estava no inferno. Por isso que ele ainda conseguia ver Lázaro e falar com Lázaro. E Lázaro estava no seio de Abraão, no espaço reservado para quem é salvo. Até o momento que essa pessoa for para o reino de glória. E ali, eles conseguiam ver um ao outro. Mas chegará um dia em que o inferno, o diabo, seus anjos,
Todos que estiverem junto com o diabo no inferno serão lançados no lago de fogo que arderá por toda a eternidade. Aí não há escapatória. Aí até o diabo vai sofrer. O diabo não vai ficar lá galfinhando todo mundo, não. Viu? Ele vai sofrer igual todo mundo está sofrendo. Vai sofrer da mesma maneira. Então, para quem é adorador do diabo, acorda na vida enquanto é tempo. Ele vai sofrer junto também. Porque tem gente que adora o diabo por ignorância. Tem gente que é satanista e é adorador do diabo por ignorância, porque acha assim: eu não tenho condição de ir para o céu, porque as exigências é grande demais. Eu tenho que abandonar isso, eu tenho que abandonar aquilo, eu tenho que abandonar aquilo outro. Mas para adorar o diabo, ele aceita tudo. Então eu vou adorar o diabo, porque é melhor servir ao diabo e ser rei junto com ele no inferno, do que sofrer nas mãos de Deus. Porque o povo acha que Deus é cruel. Aí por ignorância, prefere adorar o diabo. Porque pensa, se eu crescerem no mundo espiritual das trevas, quando chegar no inferno eu não vou ser galfinhado. Eu vou sentar num troninho também. Vou ficar bonitinho. Com um garfinho na mão para engalfinhar meu irmãozinho. Né? Aí pensa desse jeito. Aí quando chega lá que vê que a história é outra, não tem jeito de voltar para trás mais. Aí está lascado. Né? Então é isso. Que Deus abençoe nossas vidas. Que nós venhamos estar em todo momento debaixo da vontade de Deus. Essa palavra é uma palavra muito séria. Não vamos agir de maneira que a gente venha cair debaixo das mãos de Deus quando Ele estiver irado. Como diz o ditado, a pastora Vanessa gosta muito de falar: das mãos do homem Deus te tira, das mãos do diabo Deus te tira, mas ai daquele que cai debaixo das mãos de Deus. Quem é maior do que Deus aqui? Levanta a mão, diga glória a Deus. Ninguém é maior que Deus? Ai, que bom. Pois é, ninguém é maior que Deus. Se ninguém é maior que Deus, quem vai tirar alguém da mão de Deus? Se ninguém é maior que Ele, tem condição? Não tem. Então é melhor a gente estar debaixo da mão de um Deus bondoso. E como que Ele vai ser bondoso com nós? Quando a gente estiver andando em arrependimento. Pecar, todo mundo peca. Mas é pecado, Senhor, perdão, meu Pai, pequei, não devia ter pecado. E fazer igual Ele falou com a mulher adúltera: vai e não peques mais. Não é pecar hoje, perdão Deus, amanhã é pecar não, perdão Deus, depois perdão Deus, perdão Deus, perdão Deus, deixa eu falar que alguém foi lá, chega de perdonar. E continua pecando. Então quem peca e se arrepende, fica debaixo das mãos de um Deus bondoso. Quem peca e não se arrepende, acaba caindo debaixo das mãos de um Deus irado. As crianças, quem tem medo do papai e da mamãe quando ele está irado com raiva? Não dá medo? Pois é, quando o papai e a mamãe estão lá com a raiva, eu vou te pegar! Nós dá vontade de esconder até debaixo da cama, não vai adiantar, quer jogar a cama para cima. Pois é, agora imagina se Deus estiver dessa maneira. Pois é. Então cuidado. Amém? Espírito Santo de Deus, graças te damos, ó Pai, por este momento maravilhoso em Tua presença. Toma em Tuas mãos, ó Pai, a vida de cada um aqui nesta noite. De cada um, ó Pai, a qual esta oração está alcançando. De cada vida, Senhor meu Deus, ó Pai querido, que ouviu esta palavra, Senhor meu Deus, direto do Teu trono. Compreendeu a necessidade de se arrepender, ó Pai, de se converter dos seus maus caminhos. Ó Pai querido, e se entregou ao Senhor neste momento. Sabemos, ó Pai, que somos indignos da Tua presença, indignos da Tua misericórdia. Mas, ó Pai, a Tua palavra declara que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Que essa graça venha alcançar cada vida nesta noite, nos trazendo perdão, nos trazendo libertação, ó Pai, nos resgatando de todo mal, em nome de Jesus. Leva-nos em segurança aos nossos lares, ó Pai, e guarda-nos, ó Pai, em todos os momentos. Assim, ó Pai, te louvamos, pois sabemos que o Senhor jamais nos abandonou e jamais nos abandonará. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Deus o Filho
As consolações do Espírito Santo estejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Vamos gritar igual vitorioso. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa.